Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos nós, amém? O chefe mandou fazer uma pesquisa. Quem já tomou a primeira dose da vacina, levanta a mão. Pode baixar. E quem já tomou a segunda? Legal. Que tomou a segunda e não virou jacaré, né? Então, quer dizer, fique tranquilo, não vira jacaré. Mas uma alegria podermos estar juntos nesta manhã, ver que os irmãos, estamos aí nesse tempo das vacinas avançando em nossa cidade, e isso traz uma liberdade maior para os irmãos. Claro que a gente continua com os cuidados necessários para a proteção da vida. Coloca para mim a projeção. Nesta manhã, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, verso 16. Êxodo capítulo 20, versículo 16. Juliana, mostra para ela aí onde está a projeção. Ah, tá, porque está demorando mesmo. Êxodo capítulo 20, versículo 16. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Essa é a versão da NVI. Este é o 9º mandamento. Hoje é o último dia que nós estamos neste ano com um enfoque nas famílias. Estará encerrando à noite. O pastor Lélio vai falar à noite, fechando este mês. Famílias que influenciam a sociedade prezam sempre pela verdade. Duas perguntas, elas podem ser colocadas na nossa mente nesta hora para pensar. A primeira pergunta é: os mandamentos de Deus são para todos os homens ou somente para aqueles que creem em Deus? A segunda pergunta é: o que é a verdade? Eu quero, nessa introdução, responder essas duas questões, começando sobre o que é a verdade. Perguntaram para Jesus, no seu julgamento, o que é a verdade? E nós sabemos na narrativa bíblica que Jesus ficou calado, quieto. Diante de uma pergunta dessa, até a divindade fica quieta. Porque a verdade, ela tem muitas faces no nosso dia a dia. A verdade, ela tem uma face da ética, do comportamento, o que fazer, o que não fazer em determinadas situações. Nós temos uma verdade relacional, e especialmente neste mês, falando sobre família. Há um grande desafio de viver a verdade que nós estaremos enfocando nesta manhã. Existe uma verdade cultural que nós temos visto nos últimos anos, que é extremamente frágil, e as pessoas mudam essa verdade com muita facilidade. Existe uma verdade científica que também sofre constantes mutações, igual aos vírus. A ciência está sempre mudando os seus postulados. Por isso que verdade, 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 é difícil responder a isso. E Jesus, ele diante da pergunta de Pilatos, ele se cala, porque ele já havia se posicionado sobre isso, e ele disse que verdade é uma pessoa e verdade era ele mesmo. Portanto, quando ouvimos o tema acima, que famílias influenciam,
pela verdade, o que nós temos que ter em mente é que essa verdade é a pessoa de Jesus. É Jesus, através de nós, que vai influenciar a sociedade. A primeira pergunta, se os mandamentos de Deus são para todos os homens ou somente para aqueles que creem em Deus, existem alguns que pensam que os mandamentos são somente para aqueles que têm fé em Deus. Somente aqueles que creem na palavra de Deus, que os mandamentos são aplicáveis. Outros pensam que, na verdade, esses princípios são para todos os homens e que toda a humanidade precisa caminhar nos ensinos de Deus. Eu tomo o lado de que os princípios de Deus são para todos os homens. E dos muitos argumentos, eu fiz essa pergunta a algumas pessoas durante os últimos 15 dias, e as pessoas davam respostas variadas, todas argumentando que a lei de Deus é para todos os homens, mas eu fico apenas com uma das ideias, é que qualquer ser humano que seja crente em Deus ou não crente, se ele quebrar um princípio desse, se ele não andar debaixo dessa orientação, de qualquer uma das orientações divinas, as consequências virão. Ele crendo em Deus ou não crendo, não vai fazer diferença para ele, porque os princípios são dados para toda a humanidade. Diante desse entendimento que os mandamentos de Deus são para todas as pessoas, e a verdade é a pessoa de Jesus, nós nos voltamos então para esse 9º mandamento. E é um mandamento que ele fala de liberdade de expressão. A liberdade de se expressar. E nisso nós percebemos que qualquer ser humano na face da terra, ele tem uma sede de se expressar. Mesmo que Deus tenha feito apenas uma boca e tenhamos 2 ouvidos, nós gostamos muito mais de falar do que ouvir. A nossa tendência é falar muito. E essa necessidade que nós temos de expressar, ela tem sido coibida ao longo dos milênios, ela tem sido represada por muitas razões, e uma delas é dizer que tem que ter cuidado com o que fala, tem que pensar bem, porque não se pode falar o que é errado, o que é falso. E isso não está presente somente hoje, que a gente tem visto muito isso, mas ao longo dos milênios isso tem acontecido. E quando nós olhamos então para a família ela é o supremo lugar de liberdade de expressão. É o lugar onde que deve ser preservado esse direito de falar, de se expressar, de ter liberdade no meio, no seio da família, de viver esse princípio, viver essa bênção que Deus nos deu, que é o compartilhar daquilo que pensamos, daquilo que achamos que devemos viver. A liberdade de expressão entre marido e mulher, e quando nós falamos de família, começamos sempre pelo casal, onde há uma necessidade de se expressar sentimentos e expectativas. A nossa vida, ela gira sempre nisso, sentimentos e expectativas. Nós estamos sempre rodeados
pressionados por situações onde vai aparecer isso no nosso coração, e nós precisamos de um lugar para expressar isso. E o casal precisa ter essa liberdade de se expressar. A liberdade de expressão entre filhos e pais. Esse é o ambiente onde os filhos precisam ter toda a liberdade de falar de sua alma, daquilo que os perturba no dia a dia, das pressões que sofre na escola, sofre com os colegas. Essa liberdade de alma, essa liberdade de expressão em família, ela é muito importante porque nós sabemos que na família tem alguém interessado em nos ouvir. E coisa maravilhosa é ter alguém para ouvir a gente. É ter alguém que está atento. Claro que hoje temos um inimigo fortíssimo, né, contra isso. Como é difícil nos desligarmos, né, das redes sociais para ouvir o outro. É uma liberdade de expressão, sendo autêntico e sem máscaras, literalmente. O mundo será impactado por famílias que consigam viver a liberdade de expressão no lar. Porque quando o marido sair de casa, quando a esposa sair de casa, quando o filho estiver na sua rotina diária, ele pode ouvir muitas coisas, absorver muitas coisas, e pode voltar para a sua casa e então se expressar, colocando aquilo que ele sentiu, colocando as suas expectativas daquilo que ele viu lá fora, e vai chegar em casa e vai encontrar um ambiente propício a viver essa liberdade de expressão. E ele sai dali agora, convicto, seguro, para viver a vida que não é fácil. A vida que tem muitas pressões. O mandamento alerta sobre o bom uso da liberdade de expressão. A Bíblia, ela trata desse assunto de forma direta e clara. A Bíblia mostra a necessidade de nós termos responsabilidade com as nossas palavras. Um dos casos interessantes que nós temos no Novo Testamento é o caso de Ananias e Safira, onde eles combinaram mentir. Harmonia em família, por lado mal, mas teve harmonia. Eles combinaram mentir, e isso trouxe um prejuízo muito grande para eles, e uma referência histórica para nós daquilo que não devemos fazer. Uma outra situação foi o caso de Jacó e Esaú, onde uma mentira, um engano na família trouxe consequências terríveis para aqueles dois irmãos, que perdurou muitos anos. Coisas terríveis entre eles. A família cristã honra e influencia a sociedade tomando cuidados, responsabilidade com as suas falas. Manter o padrão de Jesus, verdade, diante de uma informação que vou compartilhar. E isso falando do seio da família.
Como falar isso? Isso que vou transmitir realmente é útil, é necessário, vai edificar, vai abençoar. Tudo isso se resume numa pergunta: o que Jesus falaria no meu lugar? Porque Ele é a verdade, Ele é o filtro de todas as coisas. A lei, se você está com a sua Bíblia aberta aí, em Êxodo 20, dá um pulinho no Êxodo 23, verso 1. Êxodo 23, versículo 1. Existem algumas versões, mas essencialmente quero dizer a mesma coisa. A lei, ela tinha um princípio que é muito válido até para nós hoje. Êxodo 23, verso 1. Só a primeira fala: não espalharás notícia falsa. Na NVI é: ninguém faça declarações falsas. Isso é a repetição dos mandamentos. Há um enfoque em manter a verdade. Em Levítico 19, verso 16, diz assim: não espalhem calúnias entre o seu povo. Em Mateus, Jesus diz: eu afirmo a vocês que no dia do juízo cada pessoa vai prestar contas de toda palavra inútil que falou, porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. O apóstolo Paulo diz a Timóteo: evite os falatórios contrários aos ensinamentos cristãos, pois eles fazem com que as pessoas se afastem de Deus. Com isso nós percebemos que essa liberdade de expressão que devemos ter em família, ela está toda permeada de orientações bíblicas claras sobre o conteúdo da fala, o valor da fala, a forma de falarmos, a responsabilidade ao falarmos e, com certeza, o acompanhamento divino das nossas palavras. A lei, ela é útil para todas as pessoas. Não há como fugir dessa verdade. As pessoas que quebram esse princípio, não importa no que elas creem, as consequências virão para elas mesmas e para a sociedade, especialmente para a família. Quero fechar com 3 princípios que direcionam a família para viver a verdade. Primeiro princípio: a verdade vence o engano. O apóstolo Paulo diz assim, na sua carta aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 10, verso 4: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Quanta mentira é ensinada para a família. Quantas informações são transmitidas aos nossos filhos que fogem do princípio da palavra de Deus. Quantas coisas são trabalhadas no nosso dia a dia familiar, para que possamos considerar como verdades coisas que são falsas.
mas que são repetidas constantemente aos ouvidos, e as pessoas começam a acreditar naquilo. A família, dentro de casa, é necessário reconhecer que a verdade, ela vai aparecer em algum momento. Às vezes as pessoas falam, mas isso eu levo para o túmulo, não conto para ninguém. Sem problema. Porque diante de Deus, um dia tudo vai se abrir. Ninguém vai segurar a verdade para toda a eternidade. A verdade vence o engano. E quando a gente pensa aqui em verdade, nós podemos não pensar simplesmente nos conceitos, mas na pessoa de Jesus, que a Bíblia diz que estará sentado no trono para nos julgar, para avaliar, e tudo há de ser esclarecido, tudo há de ser colocado em aberto. E aquelas coisas que o homem esconde tanto ao longo do seu tempo, um dia vai se abrir diante de todas as coisas. Não adianta manter alguém dentro de casa isolado no engano. A verdade precisa prevalecer dentro de casa. A nossa luta, ela é uma luta espiritual, como Paulo fala. Ela não é uma luta contra a carne e o sangue, né? Paulo diz isso, mas é contra os poderes. E a Bíblia é clara em dizer que há um poder de mentira, através do pai da mentira. E as famílias que escondem, marido que esconde coisa da mulher, mulher que esconde coisa do marido, filhos que escondem coisas dos pais, pais que escondem coisas dos filhos, estão andando no trilho de Satanás. Ele é o pai da mentira. É ele que fomenta todo tipo de engano dentro das nossas casas. Por isso que sai das famílias coisas também, coisas terríveis da mentira, porque as pessoas estão comprometidas com essa mentira, com o pai da mentira. Há uma verdadeira guerra, onde nós sabemos que a verdade vai vencer, mas tem pessoas que mantêm por um tempo o engano, achando que estão tendo alguma vantagem, algum lucro, estão tendo algum tipo de privilégio, estão sendo abençoadas porque estão vivendo uma mentira, que aparentemente dá uma tranquilidade. Tiago diz, para nós resistirmos ao diabo, é necessário resistir ao pai da mentira. O segundo princípio, a verdade persiste ao tempo. Salomão diz em Eclesiastes capítulo 3, verso 14, sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar, e isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Na nossa sociedade tem um ditado que a mentira tem perna curta. A mentira, ela não resiste ao tempo. A mentira não consegue permanecer para sempre. Ela há de ser revelada dentro de casa, no dia a dia, no ambiente de escola, de trabalho. A mentira não prevalece, porque a verdade, ela vai sempre vencer. O apóstolo Paulo diz assim, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor,
o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. 1 Coríntios 4, 5. Os desígnios dos corações. A verdade, ela persiste, ela vence o tempo. Nós temos a segurança da palavra de Deus, porque tudo passa. Flávia mencionou isso aqui, tudo passa. As verdades dos homens são mutáveis. Conceitos éticos mudam. Comportamentos mudam. A ciência muda. Mas a palavra de Deus não muda. Ela permanece, como diz o profeta Isaías, capítulo 40, verso 8. A palavra de Deus permanece eternamente. O Senhor há de manifestar a sua verdade. Por isso que as famílias são chamadas diariamente a viver a verdade. A verdade pessoal do relacionamento com Deus. A verdade dos relacionamentos familiares. A verdade nos relacionamentos externos. Porque o tempo vai mostrar o quanto a verdade vai prevalecer. Paulo diz nesse texto, 1 Coríntios 4, 5, que cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Deus há de purificar, de reconhecer tudo aquilo que nós vivemos de coisas verdadeiras em nossos relacionamentos. Por isso que ele fala de louvor, e ele está falando do julgamento dos crentes. Essa é uma palavra aos crentes. No dia a dia de família, há uma importância muito grande em saber esperar a oportunidade certa para tratar as coisas. Nem sempre é hora de jogar tudo. Nem sempre é hora de abrir todas as coisas, mas buscar a oportunidade certa para tratamentos, para cuidados, para resolver situações, tratando sempre com a verdade. Nunca deixando que a mentira prevaleça nos relacionamentos, mas tratando com sabedoria, os cuidados constantes, tendo a busca em Deus da oportunidade certa, para que a palavra seja certa no momento certo. E nós estejamos com ouvidos prontos a ouvir. A nossa tendência é partir para o ataque. É a nossa tendência natural. Quando alguém fala alguma coisa, a gente nem ouve tudo e já parte para o ataque. Viver a verdade é primeiro aprender a ouvir. Ouvir o outro. Sabendo que no tempo certo a verdade ela vai prevalecer. Nem sempre conseguimos levar o outro ao entendimento do que a gente quer. Nem sempre. Isso acontece entre os cônjuges e isso acontece entre pais e filhos. Nessa persistência da verdade, é porque há um esperar do amadurecimento. Porque para ouvir verdades tem que se amadurecer. Terceiro, a verdade é mais que uma opinião. Nós temos muitas opiniões.
Tem pessoas que têm opinião sobre tudo. De A a Z, qualquer assunto que você apresentar, a pessoa tem uma opinião. Às vezes no ministério nós conhecemos pastores que têm todas as profissões. Ele na igreja, ele é o pastor, é o administrador, ele é engenheiro, arquiteto, técnico de som, ministro de música, né? Entende da área médica. Bom, todo mundo receita um remédio, né? Isso é normal. Viu? Aí eu já dei minha opinião, né? Como eu gosto de receitar um remédio, já dei minha opinião. Mas nós somos assim. E aí, de vez em quando, a gente vai nos templos aí, né? Tem coluna de banda, né? Tem cada coisa que a gente vê, porque, não, foi o pastor, ele achava que era engenheiro. Viu, Gildes, aprende isso. Pastor é pastor, né? Mas a verdade é muito mais que opinião. Opinião a gente tem sobre tudo. Em algum momento, né? No Brasil, todo mundo é técnico de futebol, todo mundo tem uma seleção na ponta. Hoje não, né? Porque está tão difícil. Os jogadores, né? De vez em quando, escala as seleções e fala, mas quem é esse? Né? Aí você joga lá no 15 de Piracicaba, né? Quer dizer, ninguém conhecia. Mas todos nós temos, né, as opiniões, e a verdade, ela não é uma questão de opinião. A verdade em família não é uma questão de opinião, porque as opiniões, elas vão criar muitas dificuldades nos relacionamentos. Quando nós estamos falando de verdade, nós temos que nos voltar para a pessoa de Jesus. As coisas do dia a dia podem ter uma variedade muito grande mesmo. Você acha que tem que ter a cortina da casa de uma cor, o sofá de outra? Júnior e Gislaine estão aqui à frente, eu orientei eles para casar, né? Eu sempre falei assim, para o rapaz separado, deixa a mulher escolher a cor que ela quiser. Para você faz diferença nenhuma. O homem que fica escolhendo muito a cor, a gente fica preocupado, né? Mas é por quê? Para nós homens, se a cortina é roxa, se a cortina é verde, faz diferença. Então deixa ela escolher, né? Deixa ela escolher. Na hora de pagar é com a gente, né? Aí nós fazemos as contas, aí nós é que vamos entrar em campo, né? Que aí é a nossa área, né, de manter, não é satisfazer, firme, o orçamento, né? Cheque especial para não estourar de tudo, né? São opiniões de coisas que a gente não precisa brigar. Não precisa. A verdade de Jesus é o que vai conduzir esse nosso dia a dia dentro de casa. Mas Jesus não casou. É verdade. Diz Cláudio Duarte que foi um acordo que ele fez com Deus, né? Eu aguento até a cruz e coroa de espinho, cusparado que for, mas casar já é demais, né? Isso é coisa do Cláudio Duarte, tá? Ele não casou, mas ele é Deus. E ele estabeleceu o que é o nosso trilho do dia a dia de relacionamentos. Como nós vamos nos dirigir uns aos outros? Como que nós vamos tratar o outro? E esse é o grande desafio da verdade. Muito mais do que pensar lá fora, no que eu vou dizer lá fora, para quem eu vou mandar uma mensagem, que tipo de mensagem, é o contexto da família, porque a minha família só vai influenciar lá fora se nós lutarmos para viver aqui dentro. Quando nós saímos, é normal, nós vamos colocar uma roupa melhor, nós vamos pentear o cabelo, isso aí é da nossa prática.
Mas dentro de casa nós vivemos o dia a dia dos detalhes, do amanhecer com o cabelo esvoaçante, né? Que não é o caso meu, né? Não tem cabelo esvoaçante. E outras coisas. É o normal. Mas nós vamos viver a verdade em Jesus, amando a pessoa, ou as pessoas da nossa família, amando a nós mesmos, cuidando da nossa vida. E com isso vamos influenciar aqueles que estão lá fora. Relacionamentos familiares são frágeis. São frágeis. Nunca se teve tantas separações e confusões de família como esse nosso tempo no Brasil, né? Vamos falar do Brasil. E uma das coisas, irmãos, que a gente percebe é essa falta de liberdade. As pessoas não têm um ambiente. Aí muitos vão para os consultórios dos psicólogos para encontrar ajuda. Esses relacionamentos são frágeis. E eles são frágeis porque falta a verdade. Falta Jesus. Faltam medir as palavras pela verdade em Jesus. Por isso é necessário aprender a falar a verdade, aprender a ouvir a verdade, estar disposto a reagir de forma positiva à verdade. Isso aqui não é fácil, não é fácil, muito difícil. Abominar, né, uma palavra muito forte na Bíblia, né? Abominação. Abominar a mentira. Falar a verdade no tempo certo. E uma coisa muito importante nisso: antes de toda palavra chegar à nossa boca, antes dela ser produzida em nossa mente, Jesus já sabe. Deus já sabe. Ele já tem o conhecimento dessas palavras. E com isso, pedir a Deus que nos ajude a moldar as palavras, para que elas, formuladas em nossa mente, possa sair pela nossa boca com palavras abençoadoras. Além de relacionamentos frágeis, um grande desafio nas palavras é a fidelidade ao familiar. Não omita informações importantes para a vida da família. Não omita. Não esconda informações importantes para a sua família. Se você recebeu um prêmio no seu trabalho, recebeu um grande valor, você pensa, esse aqui vai ficar só para mim, né? Faz isso não. Compartilha com a sua família. Olha, recebemos uma bênção, né? Nós somos clientes de um banco, não vou falar qual para não fazer propaganda, né? Que uma vez por ano ele distribui os lucros. Pô, negócio legal, né? Legal. Uma vez por ano distribui os lucros. A gente tem uma surpresa, porque a gente esquece que é uma vez só por ano, ninguém lembra disso, né? E aí chega um dia que chega um dinheiro lá. Se alguém quiser depois eu falo banco, mas só em particular, tá? Aí chega um dinheiro. E é proporcional ao seu movimento, né? Um pastor amigo aqui recebeu R$500, me deu uma inveja, que eu recebi só 100 e pouco,
né? Ele movimenta mais, né? Mas olha só que bênção. E aí a gente tem que compartilhar com a família. Vou esconder, não pode. Não omita informações importantes para a família, tanto o lado positivo quanto coisas negativas, mostrando perigos, né, que acontece. Se é o dia da vacina, né, avisa para o outro. Seja um verdadeiro discípulo de Jesus dentro do seu lar. Esse é o grande desafio para nós. Ser discípulo de Jesus dentro de casa. Não é fácil. Porque em casa, nós somos o que somos. Eu falei isso aqui quarta-feira. Em casa, nós somos o que somos. Inclusive em casa a gente não usa máscara, né? Não usa máscara. O que você escolhe hoje? Falar a verdade? Viver a verdade em família? Ou a mentira? Vamos fechar nossos olhos? Vamos nesta hora? Obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra permanece. Este mandamento tão antigo, mas que tem a sua correspondência, ramificação em todos os textos da Bíblia, que tratam, Senhor Deus, de relacionamentos, que tratam de responsabilidades. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor criou um ambiente onde nós podemos viver a verdade diante de Ti, diante de nós mesmos, de nossos familiares. Obrigado pela família. Continue, Senhor Deus, fortalecendo os laços entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre os irmãos. Que haja do Senhor uma bênção toda especial sobre cada família da Tua igreja, para que vivam, Senhor Deus, verdadeiramente a verdade que é o Senhor Jesus, para que experimentem todos os dias a alegria de voltar para casa e saber que tem um lugar onde são bem recebidas, onde podem expressar os seus sentimentos, suas expectativas dessa vida, suas frustrações, seus medos. Abençoa, Senhor Deus, para que a Tua igreja continue forte, porque ela tem famílias fortes, famílias fundamentadas na verdade, única verdade desse mundo, que é a pessoa de Jesus. Obrigado, Senhor Deus, porque este mês pudemos enfatizar todos os dias, com meditações, orações, mensagens, cânticos, que falam desse valor da família. Que essas marcas permaneçam em nossos corações. Que o Senhor possa usar cada palavra, cada expressão, para nos lembrar nos momentos difíceis, o quanto o Senhor ama a família, o quanto o Senhor cuida da família, o quanto o Senhor quer ver as famílias fortes, criando seus filhos, fortalecendo no Senhor, servindo ao Senhor. Abençoa o nosso coração, ajuda-nos a aprender do Senhor a cada dia, em nome de Jesus. Amém.